A Soso Produções apresenta a série de áudios A Palavra Final de Deus para as Suas Finanças, com o pastor Chris Oyakhilome. Esta é a segunda de 4 partes. Você pode patrocinar esse ministério. Acesse apoia.se/Soso Produções. Oferte na Soso Produções. Somos uma terra fértil. A sua semente resultará em mais dublagens para a glória do Reino de Deus. Esclarecimento. Na maior parte das vezes usamos a versão da Bíblia Almeida Revista e Atualizada. No entanto, em alguns trechos do vídeo temos que usar a versão traduzida diretamente do inglês para manter o sentido da pregação. Ontem, eu comecei a compartilhar com vocês pensamentos muito importantes sobre a palavra final de Deus para as suas finanças. A palavra final de Deus. Sabe o que significa dizer a palavra final? Significa que tudo mais que for inconsistente com isso não funcionará. Ele tem a palavra final. Como vai ser o resto do ano? Os próximos 5 anos? Os próximos 10 anos? Isso vai depender do que você fizer, com o que você ouvir, nesses dias que estaremos aqui. É melhor você crer nisso. Aleluia! Então diga a alguém, a palavra final de Deus nas suas finanças. Claro! Rapaz, só pensar um pouco já é suficiente para te motivar. Eu tenho a palavra final de Deus nas minhas finanças. Eu sei do que se trata. Aleluia! Você está pronto? Primeiramente, você pode escrever aí, número 1. Você deve entender que Deus não é um homem. Ele é um Deus, não um homem. Quando eu digo um Deus, não quer dizer que ele é um entre vários outros, mas é para distingui-lo dos homens. Certo? Eu estou tentando classificá-lo, quem ele é. Ele não é um homem. Ele é um Deus. Ele não é um homem. E Jesus falou sobre ele, Deus é um espírito. Aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade, pois o Pai procura estes. A Bíblia diz que Deus busca estes para adorá-lo. Então Deus é um espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade, porque o Pai está procurando por estes. Ele procura por eles. Nem tudo... Não, entenda. Pessoas estão adorando o tempo inteiro. Aos milhões estão adorando. Mas ele está procurando por aquele que vai adorá-lo em espírito e em verdade. Verdade quer dizer realidade. E a realidade é a palavra. Porque Jesus disse em João 17, verso 17, capítulo 17, verso 17, a tua palavra é a verdade. Apenas a palavra dele é a realidade. Ele diz, a tua palavra é a verdade. A sua palavra é a verdade absoluta. A realidade absoluta. Não há nenhuma área cinza, nenhuma sombra. A tua palavra é a verdade. Deus é um espírito. Aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Em realidade, devem adorá-lo na palavra. Devem adorá-lo de acordo com o plano dele. Não de acordo com o plano deles. Não de acordo com seus próprios desejos. Há muita gente que diz, eu adoro a Deus do meu jeito. Ele não recebe.
Você tem que entender isso. A Bíblia nos diz que Adão e Eva tiveram 2 filhos, agora eles não foram os únicos filhos. A Bíblia nos diz que eles tiveram muitos outros filhos depois, mas ela nos conta sobre esses 2 primeiros. O mais velho, que era Caim, e o mais jovem, que era Abel. E a Bíblia nos conta que Caim trouxe a Deus a sua oferta. E Deus rejeitou sua oferta. Abel trouxe a Deus a sua oferta. E Deus aceitou a sua oferta. E Caim ficou irado. Disse, por quê? Deus disse, você não fez de acordo com o plano estabelecido. Você não fez de acordo com o plano estabelecido. Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel. Então Deus mostrou a Moisés uma visão do tabernáculo e disse a ele, cuide de construir de acordo com isso. De acordo com o projeto que lhe foi mostrado no monte. Você deve fazer de acordo com o plano. Há muita gente que quer adorar a Deus do seu jeito, quer fazer as coisas do seu jeito. Mesmo quando ele apontou os filhos de Israel como o seu povo e ensinou a eles como dar seus dízimos e suas ofertas, ele disse, façam de acordo com a palavra, façam de acordo com a lei. Ele disse, levem para o lugar determinado. Ele disse, não coloquem as suas ofertas em qualquer lugar. Ouçam. Os filhos deste mundo, os ocultistas desse mundo, eles levam oferendas, é possível vê-los às vezes na rua. Eles colocam oferendas em encruzilhadas, nas esquinas, em lugares diferentes, mas Deus disse ao seu povo, não façam assim. Ele disse, há um lugar determinado. Quando forem lá, ele disse, o sacerdote que estará lá naqueles dias receberá de vocês. Sabe, eu vejo pessoas que oferecem um gole d'água antes de beber, eles derramam um pouco e dizem, para o Deus que me fez, e bebem o resto. Você está trazendo maldição para si mesmo. Para o Deus que te fez? E há quem goste disso, para o Deus que me fez. O Deus que te fez está nisso. Ele é um Deus, não um homem. Ele é grande demais para ser tratado assim. Aleluia! Vocês ainda estão aqui? Então, vocês devem entender que ele é um Deus, não um homem. E quando você se refere a ele como Deus e não um homem, você dá a ele ofertas. Isso distingue ele dos homens. Quando você vai até um homem, você pode dar presentes a ele. E ele diz muito obrigado. Quando você vai a Deus, você dá uma oferta. Existe uma conexão inexplicável entre oferendas e espíritos. A palavra no original em inglês refere-se tanto a ofertas quanto a oferendas. É o que se pode chamar de negócio fechado entre aquele que dá e o que recebe. Quando você dá uma oferta, uma oferenda para um espírito, você conecta o seu espírito a ele. E algo que não conseguimos definir é o que ele faz com isso. Mas sempre, quando é dado, eu não sei o que você já leu, mas se você estudar a Bíblia, você poderá observar essas coisas. Podemos ler alguns pontos agora? Vá para Gênesis. Eu vou passar bem rapidamente por isso. Capítulo número 8. Capítulo 8 do livro de Gênesis. Eu quero ler a partir do verso 20. Sabem, Deus
estava tão irado com o mundo. Deixa eu mostrar algo. Você se lembra que quando Adão pecou contra Deus, que Deus amaldiçoou? Ei, olhe para cá. Deus amaldiçoou a terra e amaldiçoou a serpente. Isso é marcante. Ele não amaldiçoou Adão. Vai me levar mais um dia para explicar isso, mas ele não amaldiçoou Adão. Ele falou, quando se referiu a Adão, ele disse, maldita é a terra por tua causa, e não o amaldiçoou. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que depois que ele fez o homem e fez a mulher, a Bíblia diz que ele os abençoou. E disse a eles, sede frutíferos e multiplicai. O que Deus abençoou, ele não amaldiçoa. Ele olhou para ele e disse, amaldiçoada é a terra por sua causa. Há uma diferença entre falar para alguém o resultado do seu pecado e amaldiçoá-lo. E aqui ele fala do resultado. Por exemplo, Deus disse, no dia em que você comer da árvore no meio do jardim, ele disse, certamente morrerás. Isso não foi uma maldição. Ele está dizendo, não toque, pois você morre se fizer. Está dizendo a ele o resultado, não amaldiçoando. E Adão comeu, teve seus olhos abertos e Deus veio e chamou, Adão, onde tu estás? E Adão disse, eu ouvi sua voz e estava... Eu me escondi porque percebi que eu estava nu e Deus disse, quem te disse isso? Você fez o que eu disse para não fazer? Ele disse sim. Mas Deus amaldiçoou a terra e disse ao homem, do teu suor comerás o pão. Cardos e abrolhos ela produzirá para você. Até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão. Mas aqui, um homem, pelo seu relacionamento com Deus Todo-Poderoso, reverteu esta coisa. Ei, veja isso, Gênesis 8:20. A Bíblia diz, levantou Noé um altar. Veja, é importante para você descobrir Deus. Ele diz, eu protegerei e resgatarei, porque conhece o meu nome. O que isso quer dizer? Isso vem de Deus. Não quer dizer que a pessoa descobriu quem ele é. Será que ele pode se apresentar a você? Pois ele disse a Abraão, eu sou El Shaddai. Ele disse, anda em minha presença e ser perfeito. Ele disse, eu sou o El Shaddai. Para Moisés, ele disse, olha aqui, Moisés. Ele disse, seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, me conheceram como El Shaddai, mas eu sou Jeová. El Shaddai é o seu cuidador. El Shaddai é aquele que nutre. El Shaddai vem até você e te abençoa, e retorna e vem de novo e te abençoa, ele te alimenta. Mas Jeová é um guerreiro. Eles o conheciam como El Shaddai. El Shaddai lhes deu pão para comer, lhes deu água para beber. El Shaddai estava com eles, ele os abençoou assim. Mas Jeová vem para permanecer na tenda. Ele habita lá com eles. Ele disse então, Moisés, eu sou Jeová. Ele disse, seus pais me conheceram como El Shaddai. Eu sou o El Shaddai. Eu quero que saiba disso, eu não deixei de ser o El Shaddai e por isso eu cuido de você. Como El Shaddai, eu sempre farei a minha parte, mas eu sou Jeová e por isso eu vou cuidar de Faraó. Eu sou Jeová. Jeová significa mestre. Jeová significa Senhor. Quando você o descobre, seu relacionamento com ele muda. Eu vi vocês ontem trazendo suas ofertas. Alguns vinham aqui mascando chiclete. Só por vir, mascando. Existe uma atitude, você ainda não o conheceu. Quando você encontrá-lo, vai haver uma diferença. Você ainda não o encontrou. Você traz ofertas, mas ainda não o encontrou. No dia que você encontrá-lo, você não dá um presente ao seu pai natural, jogando-o de qualquer forma. Alguns até ousam fazer isso, porque consideram o pai como nada.
Mas quando você descobre quem Jeová é... Sabe o que Jesus disse aos judeus? Ele disse, eu sei. Vocês vão à sinagoga. Eu sei, vocês vão ao templo. Mas vocês não o conhecem. Ele disse, vocês não o conhecem. E não o conheciam. Ainda não foram apresentados a ele. Aleluia! Aleluia! Vejam aqui, verso 20. Gênesis capítulo 8. Levantou Noé um altar ao Senhor, tomando de animais limpos e de aves limpas, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo ser vivente como fiz. Ouçam, Deus reverteu a maldição que Adão trouxe sobre a terra. Um homem e a sua oferta mudou isso. Você pergunta por que ele não mudou no tempo de Adão? Adão não teve essa revelação. Você percebe que foi o Deus Todo-Poderoso que ofereceu sacrifício para Adão? Adão não tinha. Mas a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Ele recebeu a revelação, ele sabia o que fazer. E quando ele fez, a Bíblia diz que Deus aspirou alguma coisa no céu. É isso que eu estou dizendo. Eu sei que a fumaça daquela oferenda não cruzou as nuvens, eu sei. Mas como? Como? É algo que o homem não pode explicar. Você sabia que no mundo há pessoas, músicos, que lançam um disco e vão a um altar oferecer algo, oferecer sacrifícios a espíritos? E então aquela música vai por todo o mundo. Por que você acha que eles fazem isso? Há algo espiritual nas suas ofertas. Há algo espiritual. Conecta você a um poder invisível. Mas muitos cristãos não sabem disso. Têm dado suas ofertas há tanto tempo sem conhecimento. Isso não significa nada para eles. Vão à igreja e dizem, você tem dinheiro trocado aí? Saem por todo lugar tentando trocar o dinheiro para dar a Deus porque não o conhecem. Eles não conhecem. Não o conhecem? Por que você acha que alguns desses curandeiros, quando as pessoas vão se consultar com eles, eles dizem, vai, mate um bode branco, vai, faça... Eles matam aquele animal e oferecem o sangue. Eles podem até comer a carne, mas o sangue, eles oferecem. Oferecem sacrifícios a espíritos. E coisas acontecem na vida daqueles que fazem isso. Alguns dizem, eu quero poder político, e vão ao ocultismo, ou vão a algum líder espiritual em algum lugar. E eles dizem, vai, faça isso e faça aquilo, e eles oferecem sacrifícios. E rapidamente, as coisas começam a acontecer na vida daquela pessoa. Mas os filhos de Deus, sabe o que ele diz? Eu disse. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Ele diz, mas eles nada sabem, nem entendem, por isso morrerão como homens. E cairão como qualquer dos príncipes. Quando você se torna filho de Deus, quando você nasce de novo pelo Espírito de Deus, ouça, um cachorro dá à luz um cachorro. Um camelo dá à luz um camelo. Uma vaca dá à luz uma vaca. Um Deus dá à luz um Deus. E ele diz, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Ele diz, mas morrereis como homens, por quê? Ele diz, porque nada sabem, nem entendem. Então morrem como homens. Veja como Jacó morreu, ele não morreu como um homem. A Bíblia diz que Jacó preparou a sua cama, chamou os seus filhos e falou com eles. Quando ele acabou, adormeceu. Veja Davi, o único rei da Bíblia que ungiu o seu sucessor. Leiam. Ele chamou Salomão, pôs a coroa em sua cabeça, proclamou o rei sobre Israel.
e disse: agora eu vou. E ele fez o check-out. Ele não morreu como homem. Você ainda está aqui. Veja Enoque, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus e uma manhã foi arrebatado ao céu. Ele se foi, arrebatado ao céu, mas servindo ao mesmo Deus. E ele diz: mas nada sabem, nem entendem. Nem entendem. Eu disse: ele é um Deus, não um homem. Você pegou isso? Ele é um Deus, não um homem. Trate ele como Deus e ele vai tratar você como sendo dele. Você será impactado. Trate-o como Deus. Ele diz: aqueles que me honram, eu os honrarei. Mas aqueles que me desprezam serão pouco estimados. Ou seja, quando se pensa neles, não se pensa em alta estima. São como nada. Se você o desprezar, será pouco estimado. Você pode estar em alta posição no seu escritório, mas as pessoas não se importam. Quando começam a falar de coisas importantes, não te consideram. Por quê? Você o desprezou. Ele diz: aqueles que me desprezam serão pouco estimados. Quando você passa, ninguém nota. Mas para aqueles que me honram, ele diz: reis se levantarão quando eles passarem. Está na palavra. Está na palavra. 1 Samuel 2:30. Ouça, viemos aqui trazer palavras de Deus para você que mudarão a sua situação de uma hora para outra. Você recebe essa palavra em você e ela produzirá aquilo sobre o que ela fala. Este é o poder miraculoso da palavra de Deus. Aleluia! Então não esqueça, há algo espiritual numa oferta. Em Salmos 96, vai bem rápido, Salmos 96. Você viu como Noé mudou o curso da história através de uma oferta para Deus. Salmos 96, verso 8. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. A glória devida. Ouça, ele te deu uma tarefa. Você deu a glória devida. Você sabe qual glória é devida a ele? Como você dá glória a Deus? Apenas dizendo: eu te dou glória, onde está isso? Ele diz: onde está a minha glória? Onde está a minha honra? Como você faz isso? Você tem desmerecido ele? Eu espero que não. Aleluia! Aleluia! Eu digo, filhos de Deus, sua vida devia ser no topo, não no poço. Quando você se torna filho de Deus, quando recebe Cristo em sua vida, deve haver uma glória sobre a sua vida que outros vão notar. Mas como vão notar quando exatamente aquele que te trouxe a sua maravilhosa luz não é reconhecido por você? Você o despreza? O que é o seu dízimo? O seu dízimo não é uma contribuição. Quando você estuda a Bíblia sobre o seu dízimo, você percebe que Deus não disse que você deve dar a ele seu dízimo. Ele disse pagar. Ou seja, não é seu, você não dá a ele. Ele não diz obrigado por trazer o seu dízimo. Ele disse pague. Sabe o que ele disse a um sacerdote? Ele disse: pegue o dízimo deles. Há uma diferença? No que diz respeito a Deus, a 10ª de tudo que você recebe não é sua. Mas se você ficar com ela, ele não vai brigar com você. Mas ele faz uma pergunta: roubará o homem a Deus? Pode pegar e guardar, mas continuará produzindo perdas em sua vida. Quando eu vejo alguém que diz: temos essa loja há tanto tempo e não fazemos progresso há tanto tempo, eu apenas pergunto: vocês dão o dízimo? Sim, nós damos. Não, não dão. Como você sabe que não damos? Volte, sente e pense sobre isso. Sabe, na igreja falamos muito sobre os ladrões lá de fora, mas na igreja há muitos que roubam a Deus dentro da casa de Deus. Sim, ele diz: roubará o homem a Deus? Ele diz: mas vocês me roubam. Um homem roubando a Deus? E deixa eu dizer algo.
Muitas vezes, pessoas pensam que ministros, quando recebem dinheiro, eles recebem dinheiro de forma que eles, como ministros, vão crescer e se tornarem algo. Mas você percebe que quando... Eu acho que essa eu deixo para a próxima. Relaxem. Apenas relaxe. Diga a alguém, relaxe. Diga, relaxe. Vamos passar para o próximo ponto. Você está pronto para o próximo ponto? Ouça. Esqueça do homem. Faça sua parte com Deus pelo seu próprio interesse. Faça sua parte com Deus. Dizime e abra seu caminho para o topo. Oferte e abra seu caminho para o topo. Quanto mais você dá, maior você é. Maior você é. Você mede o valor de um homem pelo que ele dá, não pelo que ele recebe. Pelo que ele dá, não pelo que recebe. Vocês ainda estão aqui? Não esqueça disso. Próximo ponto. Há 3 pontos importantes para eu passar hoje. Então, esse é o segundo. Salmos 35. Salmos 35. Verso 27. Encontraram? Vocês estão prontos? Muito bem. Salmos 35, versículo de número 27. Rapaz! Gritem de júbilo e se alegrem aqueles que favorecem a minha causa justa. Sim, que digam continuamente, seja o Senhor magnificado, o qual tem prazer na prosperidade do seu servo. Versão King James em inglês. Aleluia! 2 coisas para se observarem. Veja de novo, ele diz, gritem de alegria e alegrem-se, aqueles que favorecem a minha causa justa. Cantem e se alegrem, encham a vida de alegria. Aqueles que favorecem a minha causa justa. Aqueles que favorecem a minha causa justa. Falamos sobre isso ontem, sobre como a terra estava corrompida diante de Deus. E tão violenta. Até que Deus disse, eu destruirei o mundo inteiro e todos. Mas encontrou Noé que andava com ele. E ele disse, eu quero estabelecer a minha aliança com você. Estabelecerei a minha aliança com você. Uma aliança de justiça. E você estabelecerá a justiça na terra. Foi o que ele disse. E então ele revelou a ele o que chamamos o poder da semente da aliança. Foi revelado a Noé. E em Deuteronômio capítulo 8, verso 18, ele nos diz a mesma coisa. Ele diz, é Deus que te dá o poder para adquirires riquezas, para que ele possa estabelecer a sua aliança. Que aliança? A aliança de justiça. Deus te dá poder para adquirir riqueza, para que ele possa estabelecer a sua aliança. Deus te dá o poder para adquirir riqueza. Qual o poder? O poder da semente é espiritual. Não é um poder político. É o poder da semente. Para adquirir riqueza, para que ele possa estabelecer a sua aliança. Que a terra possa ser cheia de justiça. Ele diz, a terra será coberta com conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Esse é o propósito de Deus. Ele disse. Ele diz, eu cobrirei o mundo com conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Esta é a causa justa dele. É a causa justa de Deus. Trazer justiça. É a causa justa dele. Colocar a justiça no coração de todos. Em cada lar no país, toda cidade, toda nação. É a causa justa de Deus. E agora ele diz, gritem continuamente de alegria aqueles que favorecem minha causa justa. Você favorece a causa justa dele? Sonde seu coração. Quem são aqueles favorecendo a causa justa? Aleluia! O tempo todo semeando o evangelho, fazendo o evangelho avançar, plantando as suas sementes no evangelho de Jesus Cristo. Favorecendo a sua causa justa. Ao fazerem isso, Deus faz algo em suas vidas. O mundo foi feito infrutífero quando ele amaldiçoou a terra. E agora ele diz, não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Apesar do fato de que o seu coração seja continuamente mau.
Ainda assim, a terra agora será produtiva. E você, ao liberar as suas ofertas para Deus, ao liberar as suas sementes para Deus, o que era infrutífero é afogado. Foi afogado para Noé e a sua semente. É afogado em sua vida. Tudo o que você faz se torna um sucesso. As pessoas começam a perguntar quem está ajudando esse homem, quem está ajudando essa mulher. Eles não entendem a sua prosperidade. Não conseguem explicar, você é favorecido para a direita e para a esquerda. Por quê? Porque você favorece a causa justa dele. Ele te cobre com favor. A Bíblia diz que Jesus encontrou favor aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Ao crescer, ainda jovem, ele era favorecido. Olhe para a sua vida. Há certas pessoas que de todo o emprego que entraram nos últimos 3 anos foram demitidas. Você não consegue explicar. Apenas não gostam dela. Você não sabe qual é o problema. Comece a favorecer a causa justa dele. Você ficará maravilhado. Você se pergunta por quê? Você chega e te desprezam. No começo gostaram de você e te receberam. Depois de 3 dias se livraram de você. Não querem nem te ver. A mesma pessoa que estava feliz com você não quer mais te ver. Você perdeu empregos várias vezes. E você acha que é um demônio? Não é um demônio. Não é um demônio. É você. É você. Ele diz, gritem de alegria. Não é gritem de dor. Gritem de alegria os que favorecem a minha causa justa. Oh! É aí onde eu vivo. Eu favoreço a causa justa dele. É aí onde eu vivo. Eu gosto de saber que o Evangelho alcançou uma nova cidade, uma nova nação. Gritem de alegria. Ele está nos dizendo que ele encherá o coração deles de alegria, ao ponto que conseguirão gritar, aleluia! Glória ao seu nome para sempre. Veja o verso 27 de novo. Gritem de alegria e se alegrem aqueles que favorecem a minha causa justa, sim, que digam continuamente. Ouçam, isso é belo. Ele diz que digam continuamente, seja o Senhor magnificado, o qual tem prazer na prosperidade do seu servo. O que isso quer dizer? Não quer dizer prazer no servo conseguindo uma casa nova, no servo tendo um carro novo, no servo tendo um sapato novo, no servo conseguindo isso ou aquilo. Não é disso que ele está falando. Ele diz sim, que digam continuamente, seja o Senhor magnificado, o qual tem prazer na prosperidade do seu servo. De quem ele está falando? O servo dele é a boca dele. A prosperidade do servo significa que aquela... Oh, meu Deus! Deixa eu mostrar a vocês. Isaías, capítulo 55. Você está aqui? Glória! Obrigado, Pai. Isaías 55... Eu vou ler do verso 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então a Bíblia diz, o Senhor deu a palavra e grande é a falange daqueles que a publicam. O Senhor deu a palavra. O Senhor enviou a palavra. A Bíblia diz que o Senhor enviou sua palavra e vela para cumpri-la. Você entende isso? Ou seja, quando Deus fala a sua palavra, ela vem do céu. Seus servos recebem a palavra e Deus diz, vão, contem, vão, preguem e controlem o mundo com ela. Agora Deus diz que Ele tem prazer na prosperidade do seu servo. Ele nos enviou para levar a palavra àquela cidade e a palavra está produzindo resultados. Esta é a prosperidade do seu servo. Ele enviou a palavra. Ele me deu a palavra. Eu recebi a palavra. E agora eu estou levando a palavra àquela cidade. É uma palavra de cura, é uma palavra de justiça, é uma palavra para sair das trevas para a luz. E então eu levo a palavra àquela cidade e eles recebem e prosperam por ela. Ele diz, seja o Senhor magnificado, o qual tem prazer na prosperidade do seu servo. A mensagem foi enviada.
Então aqueles que gritam de alegria e favorecem a sua causa justa são aqueles que estão enviando ministros para levarem a mensagem para a China, para a Rússia, aleluia, para a Arábia Saudita, por todo esse país e além. É assim que se favorece a sua causa justa. É isso que ele quer dizer quando diz a prosperidade do seu servo. Seus servos prosperam à medida que a palavra é levada, e então ela produz o resultado, a razão exata pela qual ela foi enviada. Aleluia, Jesus. Sim. Agora vejam isso. Seja o Senhor magnificado, o qual tem prazer na prosperidade do seu servo. O que o servo disse, Deus disse deve ser feito. Ele prosperou. O que o servo disse, Deus disse deve ser feito. O que o servo disse, Deus disse, deve ser dito. Compartilhado. Há aqueles que sempre na casa de Deus, é claro que são filhos de Deus. O tempo todo, sabe, à medida que a visão vai sendo conhecida, eles estão lá, fazendo força, empurrando. São aqueles que gritam de alegria e favorecem a causa justa de Deus. Alguns de você aqui que são parceiros, que fazem parceria conosco para a TV, o tempo todo eu vi isso hoje. Nós estamos em missão, junte-se a nós em alcançar, tocar pessoas através da TV. Há aqueles que estão continuamente dando para isso, estão favorecendo a causa justa de Deus. Você entende isso? Veja a nossa missão que agora está impactando a Europa. Impactando a Europa com a palavra de Deus. Sabe, eu não sei quantos aqui já foram no nosso site na internet. Você encontrará algo que é o projeto que está ativo agora. Nós estamos pedindo a qualquer ministro por toda a Europa que pedir por isso, enviaremos livros e mensagens grátis por toda a Europa. Você pode ver, está na página principal, o Coração para a Europa. À medida que eles se candidatam, enviamos livros e CDs grátis. Grátis, mas não são impressos gratuitamente. Alguém pagou por isso. Pelo que você espera? Gritem de alegria aqueles que favorecem a minha causa justa. É isso que estamos fazendo. Eu vi algo tão bonito um dia desses. Estávamos tendo uma convenção sobre finanças em Lagos e eu olhava aquelas pessoas e aquelas que vinham à frente e davam dinheiro em dólares. E havia aqueles que vinham à frente e tudo o que tinham eram sapatos usados. E aqueles sapatos, ouçam, aqueles sapatos foram vendidos e o dinheiro foi posto no Evangelho. Alguns vieram à frente e o que estavam fazendo? Dando bolsas. Alguns davam roupas. E todas essas coisas, alguns deram carros, vendidos e colocados no Evangelho. O que estava acontecendo? Lágrimas caíram dos meus olhos. Porque eu pensei em algo. Eu disse então, eles descobriram um segredo. Os filhos de Deus descobriram um segredo. Eles descobriram que todos podem pregar o Evangelho ao redor do mundo. Talvez você trouxe sapatos. E esses sapatos foram vendidos e o dinheiro foi para levar o Evangelho aonde ele não é pregado. Aonde o Evangelho será ouvido por causa daquele jovem que tirou o seu cinto e ofertou ontem. Ele o pôs ali porque era tudo o que tinha. Agora, ninguém pode dizer eu não tenho algo. Ninguém pode dizer eu não tinha dinheiro. Porque o dinheiro está em tudo. Há dinheiro no seu tempo. Há dinheiro em seus sapatos. Há dinheiro no seu carro. Há dinheiro na sua casa. No Benin, mais de 10 propriedades
propriedades ofertadas. Por que algumas pessoas, eu já pensei nisso, há pessoas lutando nesse momento por causa de uma propriedade, estão se matando e morrendo, e outra pessoa pega os papéis e oferta ali para que o evangelho avance. Qual é a sua vida? Qual é a sua vida? Sabe, às vezes nos agarramos a certas coisas até que aquelas coisas passam a nos agarrar. Somos dobrados pelas mesmas coisas que achávamos que estávamos guardando. Você sabe a razão do seu emprego? Sabe a razão de trabalhar? A Bíblia diz: todos devem trabalhar para que possam ter para dar. Efésios 4:28. Você não está fazendo a sua vida. Você está fazendo sua oferta. Há uma diferença. Você não está fazendo sua vida com seu emprego. Deus já disse que cuidaria de você. O tempo todo Deus está colocando em sua mão sementes. Sementes. No momento em que você semeia, a sua vida se torna uma vida de prosperidade sem fim. Quando você vê as coisas como sementes, o que te vem como semente, você começa a receber sementes, você recebe sementes em dinheiro e a semente, não se esqueça, é o poder para adquirir riquezas. Isso te leva mais alto, te leva mais alto, te leva mais alto. Tudo aquilo a que você se agarra se torna o teto da sua prosperidade. Você não consegue mais ir além daquilo. Você se agarra naquilo, é aí onde você vai parar. O que quer que Deus te envie ou te dê, olhe para o Evangelho. Você está favorecendo a causa justa dele? Ou você vê dar dízimos e ofertas como uma forma dos ministros enriquecerem? Isso é uma vergonha. Se é assim que você pensa, isso é uma vergonha. Ouçam, eu recebo dinheiro, eu recebo sim, muito dinheiro. De forma que se eu fosse viver a minha vida de acordo com o dinheiro que eu recebo, se eu fosse viver a minha vida de acordo com o dinheiro que eu recebo, eu nem sei o que dizer a vocês. Não sei o que dizer a vocês. Mas há um chamado para se responder. Eu não posso. Eu tenho tanta coisa. Sabe, quando falo disso, eu penso, sabem quê? Enviar o Evangelho ao redor do mundo. Ao redor do mundo. Ao redor do mundo. Ao redor do mundo. Enviar o Evangelho ao redor do mundo. Este é o mesmo dinheiro que eu poderia usar para construir uma casa. Poderia usar para comprar. Pense nisso, eu poderia usar e realmente ser grande. Mas eu sou maior do que qualquer coisa que o dinheiro compraria para mim. E eu já sei disso. O dinheiro não pode me tornar grande. Deus já me fez grande. Não há dinheiro suficiente no mundo para me mudar. Eu estou na TV todo dia, todo dia. Em muitas cidades na Nigéria, todo dia. E em muitas dessas cidades, em muitos canais. E fora deste país, estamos na TV todo dia, em vários países. Todo dia. E não é de graça, estamos pagando. Pagamos adiantado. Por quê? Poderíamos pegar esse dinheiro, estão me ouvindo? Poderíamos pegar esse dinheiro, voar por aí e viver com esse dinheiro e não se preocupar com mais nada. Mas não, há um chamado a responder. O mundo está sofrendo. Eu tenho pregado esse evangelho. Eu preguei nas vilas, eu preguei e preguei. Eu já preguei em lugares que são refúgio da civilização. Eu já preguei lá. Eu sei quais são as feridas e sofrimentos do povo. Eu preguei muito mais em pequenas vilas antes de pregar em grandes cidades. Enquanto eu vivia na cidade, eu estava pregando nas vilas. Eu fui lá e eu vi as dores. Mas eu não sabia que havia muito mais sofrimento nas cidades. Eu não sabia. Eu pensava, se eu tivesse que passar o resto da minha vida pregando nessas vilas, eu preferia fazê-lo.
Até que eu vi que nas cidades havia ainda mais frustrados. Eu disse, são todos iguais. O homem está na mesma desgraça por todo lugar. Eu disse, Deus, como eu faço isso? Ele disse, levante pessoas. Eu disse, mas não é tão rápido assim, eu estou tentando. Ele disse, distribua livros. Eu disse, eu estou tentando. Deixe as mensagens irem, eu estou tentando. E ele abriu a porta para a TV. E eu fui e ainda estou tentando, mas ainda vai tão devagar. E ele abriu uma porta para nós na internet. Você assiste o programa Atmosfera para Milagres em qualquer lugar do mundo. Basta você ter uma linha telefônica, um sinal de satélite, ou uma vez que você tem um computador, você pode assistir em qualquer lugar do mundo o programa Atmosfera para Milagres, e não é de graça. Pagamos por isso. Você ainda está aqui. E estamos trabalhando, 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 trabalhando. O que você está fazendo com a sua vida? Todo mundo pode pregar o Evangelho. Todos podem. Todos podem. Todo mês, o que você planeja? Próximo mês, você vai receber dinheiro e você planeja em quem você pensa primeiro? Em todas as coisas da carne. Primeiro, meu tio, meu pai, minha avó, meu isso, meu aquilo, minha casa, minha comida, meu... Tudo isso, e a Bíblia diz, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. O que é corrupção aí do que ele está falando? Corrupção aí significa algo que chega a um fim. Vai acabar, desvanecer, é vaidade. Sempre sujeito à direção do vento. Ou seja, da carne colherão vazio. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E agora a última parte. Vocês estão prontos? Eu amo essa última parte, é muito importante. Vocês têm que conhecê-la, certo? Isso vai te preparar para o que Deus fará em sua vida. Estamos olhando para duas casas na igreja. Uma é a casa da carne, a outra é a casa do Espírito. Essas duas casas são encontradas na igreja de Deus. A qual delas você pertence? De qual casa você é? Eu sei que em muitas igrejas eles dividem as pessoas entre os da casa de Débora e os da casa sabe, Moisés, ou a casa de quem é? Bem, é a casa de alguém, vocês sabem. Mas na realidade há duas casas na igreja de Jesus Cristo. Mas como sempre, a casa da carne... Ora, vamos... Eu vou mostrar a vocês. Isso é tipificado por Saul e Davi. A casa de Saul e a casa de Davi. Vocês sentados aqui agora, muitos de vocês estão na casa de Davi e muitos estão na casa de Saul. Mas você pode mudar de casa. Vocês estão me ouvindo? Eu disse, você pode mudar de casa. Você pode mudar de casa. Antes de Abner morrer, ele mudou de casa. Abner era o comandante do exército de Saul. Ele mudou de casa antes de morrer. Você pode mudar de casa. A casa de Saul e a casa de Davi. De qual casa você é? Eu disse, de vocês sentados aqui, alguns estão na casa de Saul, alguns estão na casa de Davi. Deus fez de Saul rei. Você percebe que Saul nunca ofereceu a Deus uma oferta? Estude isso, eu fiquei impressionado quando descobri. Ele nunca fez, o único sacrifício que Saul ofereceu a Deus foram as ofertas que ele coletou de outros. Ele dizia a eles para trazerem, traga sua oferta, e sabia que alguns pastores são assim também? Há ministros que não dão, e não admira que se veja tantos ministros, e são cidadãos de grande respeito,
Alguns deles sofrem tanto. E você fica se perguntando se Deus fez isso. As pessoas vão dar na casa de Deus e eles nunca se envolvem. Eles não dão. Eles ficam lá sentados e se escondem. Você não pode enganar a Deus. A Bíblia diz: de Deus não se zomba. Você pode achar que está zombando ele, mas zomba de si mesmo. Saul nunca deu uma oferta a Deus. A Bíblia registra que na primeira vez que Saul construiu um altar, Deus marcou isso. Deus disse: é a primeira vez que esse homem constrói um altar. E de quem eram os sacrifícios que ele pôs ali? Sacrifícios de outros homens, não o sacrifício de Saul. Ele construiu um altar. Mas ele pediu a outros homens para oferecerem sacrifício no altar. Mas o seu próprio sacrifício nunca apareceu. Saul não conhecia Deus. Quando chegou o tempo de ser nomeado rei, a Bíblia diz que ele se sobressaía dos ombros para cima a todos do povo de Israel. Ele era conhecido, mais alto que todos em Israel. Em uma ocasião ele quis ir à guerra. Foi preciso o sacerdote dizer: espere, vamos consultar a Deus. O sacerdote teve que segurá-lo e disse: vamos falar com Deus primeiro. Mas veja Davi, ele nem se movia até ter ouvido de Deus. Como é sua vida? Você pode se garantir na sua habilidade para o trabalho? Eles conhecem você, você é muito bom no emprego. Confie no seu emprego. Vá lá. A corrida não é dos ligeiros, nem a batalha dos fortes. Eclesiastes 9:11. A promoção não vem do leste ou do oeste, nem do sul. Ela vem de Deus. É por isso que encontramos pessoas que você acha que são fracos, chegando ao topo na vida. E outros que sabem tudo, que poderiam até governar esse país. Eles sabem o que o governador deveria fazer. Eles sabem tudo melhor do que todos os senadores. Mas, em suas vidas, muitas vezes, sabe, eles ficam em situações que não devem nada a ninguém, nem conseguem dever nada, porque todos a quem eles tentam pedir sabem que eles nunca poderão pagar. Eu vou viver a vida inteira e ele não vai me pagar. Eu vou embora. Eles são tão pobres que não conseguem prestar atenção. Em inglês, prestar atenção é pay attention, que literalmente é pagar atenção. Eu não disse que não podem pagar suas contas. Até a atenção é difícil para eles pagarem. Agora vocês entenderam? Até mesmo na igreja procuram em todo lugar. Quanto será que custou esse lustre? Ficam analisando. Tá vendo? Essas pessoas estão ficando grandes. Se perguntando quanto gastamos nos cartazes. Eles veem isso como desperdício. Eu já disse no acampamento, a gente gasta dinheiro fazendo publicidade da experiência com Jesus Cristo. E alguns dizem: por que gastar dinheiro? Gastar dinheiro em publicidade para Jesus? Oh! Ei! Eu já disse a mim mesmo, se essas pessoas acham que é desperdício, elas não viram nada ainda. Eu estou apenas começando. Sabe, eu vou fazer tanto que a terra vai tremer. Vocês não viram nada ainda. Eu tô dizendo, se eles acham que a gente fez publicidade da última vez, ainda não viram nada. Aleluia! Se você o ama, faça com paixão. Ei! Aia! Saul não obedecia a Deus. Ele queria a aprovação dos homens mais do que a aprovação de Deus. Ele buscou a honra dos homens. Esse era Saul. Que tipo de homem ele era? Deus o enviou para fazer algo. Deus disse para destruir os amalequitas. Ele foi lá e pegou algumas coisas e ficou para si. Deus disse: destrua tudo. Ele obedeceu a Deus parcialmente. Parcialmente. E quando você obedece parcialmente, você faz de si mesmo uma autoridade. Porque você decidiu a quem você vai obedecer e a quem você não vai. Você se tornou um Deus. Isso é rebelião. Esta é a casa de Saul.
Há rebeldes na casa de Deus. Bem, eu vou dar meu dízimo, mas nada de primícias. Outros dizem, eu dou as minhas ofertas, mas não acredito no dízimo. Eles se tornaram uma autoridade. Eles decidiram qual eles vão fazer e qual eles não vão. Estes são membros da casa de Saul, na casa de Deus. Eles estão dentro, sentados entre vocês. Você não dá seu dízimo, você não acredita nisso? Quando a instrução vem e você questiona, impactar a Europa e quanto a impactar a África, somos africanos. Eles ficam questionando. O Espírito de Deus nos disse para semear na Europa. Ele disse para a sua prosperidade. Por quê? Porque eles trouxeram o Evangelho a nós. E Deus disse, é hora de vocês, da sua prosperidade, começarem a semear na Europa. Da sua luz. E uns dizem, somos africanos, por que não fazemos isso na África? Você vê que isso é uma coisa da carne? Você vê que é carnalidade? Sim, essa é a casa de Saul, eles veem tudo carnalmente. Quando o profeta de Deus veio e disse, Saul, o que você fez? Você obedeceu a Deus? Ele disse sim. O homem disse, então o que é esse som, esse balir de ovelhas que eu ouço? A Bíblia diz que ele começou a argumentar com o profeta de Deus, ele começou a discutir, argumentando com Samuel. A casa de Saul são aqueles que sabem que a mensagem pregada naquele dia pelo pastor fulano de tal estava errada. Essa é a casa de Saul. A casa de Saul, naqueles homens. Quando Samuel disse, agora o reino saiu das suas mãos, Deus rejeitou você porque você rejeitou as palavras dele. Saul se agarrou à orla do manto dele e disse, por favor, Samuel. Ele não viu Deus, ele viu um homem. Samuel, ele estava implorando para Samuel. Ele disse, por favor, meus anciãos estão aqui. Honre-me diante deles e estão todos me olhando, por favor. Oh, como ele se sentia sobre os homens. Meus anciãos estão aqui. Honra-me diante deles. Você já foi repreendido na casa de Deus e se sentiu mal só porque outras pessoas estavam ali? Eu lamento por você. Você ainda está na casa de Saul. Até que você saia, não pode ver a luz. Saul, as ofertas que Saul dava eram as ofertas que outros tinham trazido. Vamos todos, lá vem os democratas, vamos todos fazer isso. Porque para que aquele que não deu não seja notado. São aqueles que ficam com raiva quando você diz, venham à frente, ou quando você pede para levantar. Os que decidiram dar, eles dizem, eu não acredito em votos. Porque todos verão que o nome deles não está ali. Estão na casa de Saul. Eu tenho que ir até lá dar a minha oferta, eu não posso continuar aqui? Por que eu não posso ficar aqui? Estão na casa de Saul. Até que você saia, você vai ficar andando em círculos. Não prospera, você recebe e você perde, retrocede, mas continua se movendo. Avanço é avanço, mas é um avanço circular. Você recebe, você perde. Vai de novo, trabalha duro, recebe. E aí você perde. Mas está o quê? Avançando. Até que você descobre que a mesma coisa que você passou da última vez, toda vez que você recebe a mesma coisa, você deveria saber que está se movendo num círculo. Ele só está ficando mais largo toda vez. Mais largo. Está aumentando o diâmetro. Porque seus filhos se juntam a você nessa vida de sofrimento. Eu agradeço a Deus que a palavra de Deus se tornou disponível para nós de forma que não importa de que tipo de família você veio, não importa qual seu contexto familiar, não importa o quão pobre, não importa o quão atrasado. Ei! A luz chegou. Você pode não ter ninguém para te ajudar, mas você tem o maior. E ele te revelou o que fazer. Agora você pode sair.
Você sai da obscuridade. Em nome de Jesus. Aleluia. Não fique na casa de Saul. Diga a alguém, não fique na casa de Saul. Vá para a casa de Davi. Vá para a casa de Davi. Vá para a casa de Davi. A casa de Davi. Eu vou te mostrar algo sobre a casa de Davi. Ele foi um homem a quem Deus revelou os segredos do reino. Aleluia! Aquele a quem Deus revelou os segredos do reino. Quem é você? Aonde você está? Como está sua vida? Você percebe que você pode avançar? Você percebe que você pode ser maior do que você é agora? Você ainda está dando o mesmo tipo de dinheiro que costumava dar? É o que você ainda está dando? A primeira vez que eu vi um homem levantar 5 notas de 20 nairas para Deus, cerca de 30 centavos de dólar. Isso dá 100, não é? Eram 5 notas de 20 nairas. Eu comecei a chorar. Isso foi há vários anos atrás. As lágrimas escorriam livremente dos meus olhos. Eu nunca soube que alguém podia dar aquele tanto a Deus. Porque na igreja que eu frequentava quando criança, a gente ficava na frente. Eles dançavam até a frente, a bandeja ficava ali na frente, as pessoas vinham até ela e a gente ficava na frente e via. A maior quantidade que eu já tinha visto na igreja foi um homem que deixou 5 nairas. E aquilo ali era razoavelmente muito. Então aqueles 5 nairas para Deus, a maioria era trocado, moedas que colocavam na bandeja, e aquele homem vinha rodando, dançando até a frente, jogava aquela moeda e ia embora. E aquela senhora com um turbante dançava, jogava moeda e ia. Aquele cara deu 5 nairas, era muito. Então eu fui naquele culto e o homem de Deus disse, levante sua oferta. E eu contei 1, 2, 3, 4, 5, cada uma de 20 nairas. Eu comecei a chorar. Eu nunca soube que alguém podia dar tanto. Eu chorei, eu disse, Deus me ajude. Naquela mesma hora havia outros dizendo, para que levantar a oferta? Para todo mundo saber o que você está dando? Mas eu estava desse lado porque eu sou da casa de Davi. Ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Ele disse, alegrei-me. Aleluia! Na casa de Saul é porque estamos indo. Quanto tempo vai demorar? Eu espero que não demore muito. Na casa de Davi dizemos, alegrei-me. Aleluia! Há uma diferença. Eu contei 1, 2, 3, 4, 5. Eu disse, Senhor Jesus, me ajude. Eu quero dar esse tanto. Eu quero ser aquele que dá esse tanto. E Ele me ajudou. Aleluia! Ele me ajudou. Ele me ajudou para que eu desse aquele tanto. Veja, uma vida de dar é onde a alegria realmente está. É aí que a alegria está. Olhe para a sua casa. Embaixo da sua cama há várias caixas de sapato que você não precisa. Caixas de sapato. Você os usou há muitos anos atrás, estão ali. E você se recusou a dar, agora estão sujos na sua casa, fedendo. Lá embaixo. E você diz, eu vou usar de novo, daqui a pouco eu uso de novo. Eu vou usar de novo. É como aquelas bolsas que você comprou há muitos anos atrás. Estão lá no seu guarda-roupa. Quando foi a última vez que você tocou nelas? 4 anos atrás. Vamos dá-las? Não. Como podemos? Como podemos dar? Eu ainda vou usar em alguma ocasião. A ocasião não está vindo, não é? Aqueles pratos especiais que você tem, aqueles pratos muito especiais esperando amigos especiais numa ocasião especial que nunca chega. Você fica guardando e agora estão velhos, todos cheios de poeira. Guarda. Guarde. Mas você vai prestar contas a Deus. No dia que você for prestar contas a Deus, vai descobrir que Ele sabia. Ouça, Deus diz cada fio do seu cabelo. Eu conto um por um. Jesus disse isso.
Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, hein? É isso mesmo, todos os cabelos da sua cabeça. Jesus disse isso. Cada fio de cabelo da sua cabeça. Ele disse: cada fio de cabelo da sua cabeça está contado. Os sapatos que Deus te deu, Ele contou. Cada naira, cada dólar, cada real que chegou à sua mão, Ele tem o número. Cada camisa que você tem, cada blusa que você tem, cada terno que você tem, tudo aquilo que Deus te deu, Ele tem contado. Do contrário, como Ele impediria o ladrão de te roubar? Ele tem contado. Quando você planta, Ele diz, tem que voltar a 100 por 1. Quando você retém, Ele tem o número, Ele sabe há quanto tempo está com você. Um dia Ele vai te perguntar: quão relevantes foram as coisas que eu dei a você para o Evangelho? Gritem de alegria os que favorecem a minha causa justa. Tem mais uma aqui, vamos, estão comigo? Vamos ler Isaías capítulo 58. Aonde você está indo na vida? Aonde? Aonde você está indo em sua vida? A partir do verso 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de fazer o teu prazer no meu santo dia. Eu não tenho tempo de explicar tudo isso a você, mas você tem que lembrar que estamos no sábado de Deus hoje. Este é o dia de sábado. Jesus o trouxe. Estamos no sábado de descanso agora. A Bíblia diz: aquele que entrou no descanso de Deus também descansou de suas obras. Aleluia! Mas agora que você está no sábado dele, ele diz: se desviares o pé de profanar o sábado, de fazer o seu prazer, no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não seguindo os teus caminhos, não buscando o seu próprio prazer, não falando as suas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei, meu Deus do céu. Ah, isso está além dos seus esforços. Ele diz: eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te alimentarei com a herança de Jacó. Oh! Ele diz que te fará cavalgar sobre os altos da terra e vai te alimentar com a herança de Jacó. O que é a herança de Jacó? É importante para nós conhecermos a herança de Jacó. É algo que Davi teve. Davi teve isso. Ele recebeu a herança de Jacó. Ele encontrou o segredo no coração de Deus. Deus disse a Samuel: Saul virou as costas e não me segue. E então ele disse sobre Davi: um homem segundo o meu coração. Um virou as costas e o outro estava perseguindo o coração de Deus. Quando Davi dançava diante do Senhor, ele não tinha vergonha. Não tinha vergonha. Eu não sei você. Quando é hora de se alegrar na presença do Senhor, o que você faz? Fica olhando para aqueles que te olham e não tem ninguém olhando para você. Mas aqueles na casa de Davi, aleluia, são como crianças na casa de Deus. Porque você finge, sabe, eu já vi pessoas na nossa igreja em Lagos, quando a câmera chega, se escondem. Não querem mostrar suas caras? Que vergonha. Este é o melhor povo no planeta Terra. Entendam a construção, eles são. Este é o melhor povo. Porque somos um povo. Somos sua nação. Este é o melhor povo da terra para se identificar com ele. E ainda assim, quando a câmera vem, você deveria dizer: glória a Deus, eu quero que todo mundo me veja aqui entre essas pessoas. Você se esconde? Eu ouso dizer que alguns entraram aqui hoje escondendo o rosto atrás da Bíblia. E aí você entrou e se sentiu livre. Ah, você não quer que seus amigos de fora vejam? Ah, você vai para lá também? Um dia você descobrirá.
que somos os glorificados de Deus. Aleluia! Aleluia! Pertencer à casa de Saul? Não. Você pertence à casa de Davi? Sim. A casa de Saul? Saul era o Senhor perfeito. Essa era a sua pretensão. Ele era o Senhor perfeito. Ele disse, estamos jejuando hoje. Saul era um cara durão. Ele disse, estamos jejuando hoje. Se alguém comer, vai morrer. Um dos seus filhos não estava lá. Aquele filho foi para o campo do inimigo, sobre o qual Saul estava orando. Saul estava orando, oh Deus, me dê o poder para destruí-los. Seu filho foi lá e os destruiu. Ele não sabia. E o seu filho não sabia que o seu pai tinha feito um voto e ninguém comeria naquele dia. E ele comeu um pouco de mel e ficou muito feliz. Então, vejam o Senhor perfeito. O Senhor prestação de contas. Toda oferta na casa de Deus temos que saber para quê é. Quando damos para projetos da igreja, queremos saber quem é que... É você? Irmão Saul. Vejam isso. Saul estava orando de acordo com a Bíblia e Deus não respondeu. Ele disse, alguém pecou, ele não conseguia dizer o que foi que eu fiz. Eles nunca culpavam a si mesmos. Saul disse, alguém pecou no campo. Quando Deus não respondeu, ele disse, alguém pecou. Quando Samuel perguntou a ele, por que você não matou as ovelhas e bodes e por que você trouxe Agag? Ele disse, o povo queria sacrificar o povo. Sempre é responsabilidade de outro. O povo. Compare ele. Veja, a casa de Saul nunca levava a culpa. Não poderiam ser culpados por nada. Muito bem. Alguém pecou. Quem pecou? Então vamos descobrir. E Deus estava olhando para esse homem. Lançaram sortes. Ele disse, o povo de um lado, meu filho e eu do outro lado. Lançaram sortes e caiu para o lado dele. Ele disse, muito bem, quer dizer que é um de nós dois. Lançaram sortes e caiu em Jonatas, seu filho. Sabe o que Saul disse? O cara acabou de voltar da vitória. Ele disse, oh, Jonatas, tu certamente morrerás. Embora sejas meu filho, tu certamente morrerás hoje. Por quê? Por comer mel. Foi necessário o povo resgatar Jonatas das mãos de Saul. O Senhor perfeito ia até matar seu filho. Isso nos mostra o coração dessas pessoas. Ele disse, Jonatas vai morrer. O povo começou a implorar, por favor. Ele acabou de libertar Israel. Por favor, não o mate. Tudo bem. Tá certo. Ele culpou o outro pela sua falência espiritual. Onde você está em sua vida? Olhe para si mesmo e descubra você. E encontre Davi. Houve pecado. Davi pecou. Ele fez censo em Israel. Deus disse, agora eu vou destruir Israel. 70.000 pessoas vão morrer. E o anjo começou a atacar. Deus, Davi clama. O povo não fez nada de errado, fui eu. É diferente de Saul. Saul diz que é o povo. Davi diz, fui eu, porque outra pessoa deve morrer. Se você vai matar alguém, mate a mim. Eu assumo a responsabilidade. Esse é Davi. Eu amo isso. Então o profeta foi até ele e disse, Davi, você não sabe quem ele é? Ele é Deus. Dê uma oferta a ele. Ah, vocês entendem. Por que você está aí chorando? Deus não liga para essas lágrimas. Deixa eu morrer. Eu prefiro morrer. Deixa eu morrer. Tudo que eu fiz contra Deus. Eu quero morrer. Ok.
Há uma forma de morrer. Corre pra estrada, lá você morre. Corre pra estrada quando estiver passando um carro, vai lá. Essa é uma forma bem direta de morrer. Eu prefiro morrer, eu quero morrer pelo que eu fiz, eu vou morrer. Ok. Sabe, Deus não dá pra intimidá-lo. Ele não vai se mover porque você disse, eu quero morrer. Ele é Deus. O nome dele é Deus, D-E-U-S. Ele disse, Davi, dê uma oferta a ele, vamos. Ele disse, vamos, dê uma oferta a ele. Alguns falam assim, alguns pregam assim. Me ajude, meu Deus, me deixe sozinho, não venha aqui agora. Ele diz, vamos, pare, não fale assim. Dê uma oferta a ele. Ele disse, como eu faço isso? Ele disse, há uma eira, um terreno muito caro. Você vai lá, levanta um altar e oferece sacrifício a Deus. Está na eira de Araúna, o Jebuseu. Vamos rápido. O que eu estou esperando? Ele correu até lá e Araúna se levantou e disse, ó rei, viva para sempre, o que você precisa? E Davi pensou, do jeito que está, eu não vou viver para sempre mesmo. Eu tenho que fazer algo para Deus agora. O que você quer, Senhor? Temos que oferecer sacrifício aqui. Oh, você é o rei? Ele trouxe tudo e disse, rei, viva para sempre. Deem tudo a ele. E ele disse, Senhor, você pode ficar com tudo para si. Meu senhor rei, é tudo seu. Davi disse, Não, eu não recebo. Eu tenho que oferecer algo ao Deus Todo-Poderoso. Eu não posso oferecer a Deus algo que não me custou nada. Pare de procurar aquela coisa barata para dar a Deus. Na casa de Davi procuramos algo que tem algum significado para nós, para darmos a Deus. Saul procurava alguma coisa que pertencesse a outra pessoa para dar a Deus. Davi está procurando algo que custe a ele o melhor. Ele disse, eu pagarei por isso. Disseram, você sabe quanto custa? É muito caro. Eu disse, eu quero dar de graça. Você é o rei. Eu disse que eu vou pagar. Eu não vou dar a Deus algo que não tenha me custado nada. Ei! Araúna, o Jebuseu, se humilhou. Com suas mãos trêmulas, ele recebeu o dinheiro de Davi. E Davi ofereceu o sacrifício, tendo sido ensinado e instruído como fazer corretamente. E quando ele o fez, a Bíblia diz que a praga parou. A praga no seu emprego pode parar hoje, se apenas você ouvir a voz do profeta falando com você hoje. Eu estou dizendo, já passou da hora, tire esse teto de cima de você. Já passou da hora de você oferecer sacrifício. Você faz isso hoje e aquela praga na sua família, que impede as pessoas de terem filhos, vai parar. Aquela praga vai parar na sua casa. Aquela praga vai parar na sua família, vai parar no seu casamento. Vai parar nas suas finanças. Você se encontra sem saber o que fazer com seu dinheiro. Você pode encontrar seu dinheiro. Esta praga vai parar hoje. Levante suas mãos bem alto. Esse trabalho de tradução é realizado pela Soso Produções. Tradução e dublagem Tiago Samico, São Paulo, 2018. Você pode ajudar esse ministério tornando-se um patrocinador. Acesse apoia.se/Soso Produções. Esse material não pode ser vendido.